Bom dia, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Hoje temos connosco em estúdio e para nos falar da Sociedade Bíblica, o Dr. Timóteo Cavaco, secretário-geral. Dr. Timóteo Cavaco, é uma alegria podermos nos encontrar novamente nestes tempos de diálogo que temos aqui na RTP2. Antes de falarmos de alguma coisa que me parece importante, estamos no mês de novembro, e o mês de novembro é o mês da Bíblia, talvez falar um pouco ainda antes sobre o trabalho da Sociedade Bíblica e perguntar-lhe como vai a Sociedade Bíblica nestes tempos, que são tempos difíceis para todos. Bom dia, antes de mais, e também quero agradecer em nome da Sociedade Bíblica esta oportunidade para podermos falar um pouco sobre esta organização secular, multissecular, porque de facto já completamos mais de 200 anos em Portugal e talvez, por um lado, a história longa que já levamos também nos leve a olhar com uma certa parcimónia, com uma certa, digamos, eu não digo desprezo, naturalmente, mas com uma certa calma para os tempos que estamos a viver. Obviamente que são tempos muito difíceis e, naturalmente, a Sociedade Bíblica, como qualquer outra entidade, como qualquer outra instituição no nosso país, está seriamente a sofrer as consequências dos tempos que nós vivemos, mas também, e como eu costumo dizer, e permita-me esta incursão histórica, mas como eu costumo dizer, a Sociedade Bíblica, tendo atravessado já diversos regimes políticos, diversas situações, até difíceis também sob o ponto de vista económico, social, naturalmente que tem que olhar também com confiança para os tempos futuros. E é assim que nós estamos a procurar viver este tempo, procurando cumprir a nossa missão, que tem sido sempre a mesma, de tornar a Bíblia mais acessível, mais disponível aos portugueses, embora naturalmente preocupados e tentando também superar a situação que nós estamos a viver. De há uns anos para cá, a Sociedade Bíblica tem agora, diríamos, um duplo lema, porque tradicionalmente as sociedades bíblicas levavam a Bíblia às pessoas, através dos colportores inicialmente, hoje através das livrarias, mas a outra dimensão, que eu gostaria que me falasse sobre ela, tem um aspecto cada vez mais relevante na vida das sociedades bíblicas. Sim, é verdade. De facto, digamos, a missão tradicional, se assim podemos dizer, das sociedades bíblicas, que nunca foi abandonada e não há razão para abandonar. Poderemos falar um pouco também sobre outros suportes hoje em dia que existem para divulgar a palavra. Mas a missão fulcral de traduzir, editar e distribuir a palavra continua, não é? Claro que hoje, não pensando em publicar apenas através da impressão em papel, mas, de qualquer maneira, esta trilogia básica continua. Até porque ainda há muitos desafios nessa área. Com certeza. Basta olhar para a nossa própria realidade, que até é das mais privilegiadas, mas em Portugal é verdade que as estatísticas apontam para que cerca de 70% da população tenha acesso à Bíblia, ou pelo menos tenha um exemplar impresso da Bíblia em casa, mas, por outro lado, também podemos pensar que, depois de tantos anos de trabalho da Sociedade Bíblica, de outras instituições e de tantos anos de cristianismo em Portugal, ainda haja 30% da população que não tenha acesso à Bíblia. Portanto, há, de facto, aí muito trabalho ainda a fazer nessa área. Mas também ao nível, por exemplo, da tradução do texto, é um trabalho em contínuo e mesmo só recentemente foi publicado, por exemplo, o Novo Testamento para a língua mirandesa. Exatamente. Aliás, ainda temos esse desafio, às vezes pensamos apenas no português, não é? E é verdade que a totalidade dos portugueses falam português, mas temos outra língua oficial, por exemplo, o mirandês, que, como referiu, só desde o ano passado, só há um ano a esta parte, é que tem os 4 Evangelhos, nem sequer o Novo Testamento completo. Portanto, há desafios a nível de tradução e mesmo nas traduções existentes há uma permanente melhoria que é importante fazer, até porque a própria língua está em evolução. Por exemplo, é verdade que não temos nenhum projeto de tradução neste momento a decorrer em português, mas, por exemplo, basta pensar nos desafios que também traz a implementação do novo acordo ortográfico. Portanto, há sempre questões que têm a ver com a língua portuguesa que levam a que este trabalho de tradução nunca esteja completo. E isto apesar de existirem em português 23 traduções da Bíblia, para não falar de diferentes versões que existem, claro, contando aqui não só com Portugal, como também o Brasil, não é? Mas voltando à questão da outra dimensão do trabalho da Sociedade Bíblica, que em grande parte também passa
e isso é importante que se diga, também passa por este labor de tradução. No fundo, é uma outra forma de tradução, que é nós tentarmos levar ao ser humano, homem, mulher, criança, jovem, adolescente do nosso país, levar a Bíblia numa linguagem, de uma forma que seja compreensível. E por isso nós temos procurado acrescentar esta outra dimensão da missão da Sociedade Bíblica, que é trazer as pessoas à Bíblia. É verdade que 70% dos portugueses podem aceder facilmente à Bíblia. Eu até diria hoje em dia praticamente 100%, com as outras formas que há através de outros suportes, tanto o áudio como até alguns formatos vídeo, através dos suportes digitais. Portanto, digamos que a Bíblia é de acesso fácil, mas quando pensamos, isto é apenas um dado indicativo, de que apenas 5%, ou se calhar até menos de 5%, leem regularmente a Bíblia, isso mostra que a Bíblia continua a ser um livro amplamente desconhecido dos portugueses, na sua interação diária com ele, não é? E isto passa, em grande medida, por muitas vezes se olhar para a Bíblia como um livro estritamente religioso. Digamos que, numa linguagem que eu penso que todos compreenderão, a Bíblia, de certa forma, fica um pouco cativa das entidades eclesiásticas. E nunca foi essa a intenção de Deus ao doar, digamos assim, este património fantástico à humanidade que é a Bíblia, a Sagrada Escritura. Até porque começamos desde logo por ver, por exemplo, a nível do Novo Testamento, o facto de ele ter sido escrito numa linguagem acessível mesmo para as pessoas da época, muitos deles que não eram falantes maternos do grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, não é? Portanto, há aqui uma dimensão também de tradução, não no sentido estritamente académico do termo, de transportar de uma língua para outra, mas de interpretar para os tempos que nós vivemos. E este interpretar, obviamente, aqui com o cuidado de não fazer exegese no seu sentido mais técnico. No sentido de facilitar? Exatamente, porque obviamente que a Sociedade Bíblica respeita as igrejas e procura exercer a sua missão em consonância com as igrejas. Portanto, nesse sentido, eu diria que a Sociedade Bíblica não tem uma função eminentemente pastoral ou catequética, embora colabore com as igrejas nessa sua função, naturalmente. E muitas vezes até, quase diria, como num certo posicionamento avançado em relação à igreja, onde por vezes as igrejas têm mais difícil de penetrar em certos ambientes da sociedade. A Sociedade Bíblica pode ir um pouco à frente no sentido de abrir essas portas. E por isso nós temos tido tantas parcerias com instituições que vão desde, por exemplo, os hospitais, passam pelas escolas públicas, não estamos sequer a falar de escolas religiosas, mas pelas escolas públicas, que passam por museus, por bibliotecas, por várias entidades, digamos, autárquicas no país, com quem a Sociedade Bíblica tem colaborado abundantemente ao longo destes últimos anos. Claro. Portanto, nesse sentido, estamos também a tentar trazer a Bíblia e chamar a atenção para a importância que a Bíblia tem e a relevância que tem para as pessoas. Portanto, trazer a Bíblia, as pessoas à Bíblia, não é um projeto global, não é um projeto que está restringido às pessoas da comunidade. Não, exatamente. Embora, obviamente, que para nós qualquer outra dimensão do trabalho e da missão da Sociedade Bíblica passe por uma preocupação pelas pessoas em geral, não é? Mas neste campo em particular é verdade que o nosso âmbito de ação, é verdade que muitas vezes em colaboração com as comunidades cristãs, naturalmente, aliás, sempre que possível em colaboração com as comunidades cristãs, mas a nossa ação tem por objetivo chegar ao maior número de pessoas. No fundo, quase diria, é uma nova forma de colportagem, não é? Assim como os colportores no século XIX e até grande parte do século XX iam onde as pessoas estavam, iam às feiras, iam aos diferentes locais em que as pessoas se encontravam, confraternizavam. Hoje em dia a Sociedade Bíblica também procura continuar a ir ao encontro das pessoas. Podia-nos dar alguns exemplos, acho que seria interessante, de como é possível traduzir este lema de trazer a Bíblia às pessoas e mesmo que novas abordagens existem hoje de levar a Bíblia às pessoas. Exatamente. Penso que é interessante. Exatamente. Começando pela primeira questão de como, de facto, trazer as pessoas à Bíblia, desde logo, talvez mencionar um projeto que neste momento temos em curso,
a que nós demos o nome de ecologia, evocando precisamente estas várias dimensões do nosso trabalho, que é a Igreja, eclésia, a palavra grega, logos, a palavra, não é? Esta palavra viva que nós também queremos levar através da palavra escrita e pensando também, precisamente lá está nessa dimensão de interpretação da realidade, pensando naquilo que a Bíblia nos tem a dizer sobre o nosso cuidado com esta casa comum que todos habitamos. Portanto, a ecologia, no fundo. E com este projeto, que é um roadshow, que nós pretendemos que vá, já esteve em 4 para 5 cidades e pretendemos que ainda vá a mais 10 cidades ao longo dos 2 próximos anos, assim permitam os recursos, mas é uma grande exposição multimédia que procura mostrar, por um lado, o muito de negativo que o ser humano tem feito ao planeta e, no fundo, ao mundo que habita, mas também uma mensagem de esperança, que muitas vezes, permita-me esta referência, mas muitas vezes não é muito comum no tipo de discurso que se faz em relação... Exatamente, é um pouco catastrófico. E nós queremos dar uma mensagem de esperança. Nós acreditamos que, de facto, o mundo que nós habitamos foi dado por Deus ao ser humano e, por isso, a nossa principal responsabilidade é tomar conta dele, não é? Esta é uma iniciativa, mas, por exemplo, temos uma outra que estamos a desenvolver neste momento e até janeiro do próximo ano, em parceria com a Diocese do Funchal, que, aliás, está a celebrar os seus 500 anos desde a sua implantação, desde a sua criação no país, e que já esteve presente também em Lisboa, já esteve no Algarve, particularmente na cidade de Portimão, que é a exposição A Bíblia em Festa, que no fundo é uma boa, quase diria uma boa catequese, um bom ensinamento das Escrituras, através de diferentes ambientes, através de diferentes, digamos, informações sobre a relevância das Escrituras, a sua presença ao longo de séculos e milénios, a sua presença, por exemplo, nas artes, desde a pintura, a escultura, o cinema. Portanto, a Bíblia, de facto, é um livro que está mais presente até do que a maior parte das pessoas pensam. Esses são exemplos de como trazer as pessoas e de levar. De levar, pois naturalmente que o papel ainda não passou à história, não é? É verdade que hoje em dia já temos muitas crianças e jovens da era pós-Gutenberg, digamos, que já não usam o papel como fonte principal de informação e de registro dessa informação, mas, naturalmente, até pensando noutros materiais que hoje em dia existem, a Bíblia, de facto, está disponível de muitas formas diferentes, em muitos tamanhos diferentes, com muitos recursos diferentes, para além até do texto bíblico, em formato papel. Mas temos também outros formatos, não é? E, particularmente, utilizando hoje em dia os suportes que estão à nossa disposição, os formatos digitais permitem que, de facto, a Bíblia esteja ao acesso de um clique, não é? E hoje em dia nós já temos a Bíblia em português e, particularmente, falando da Sociedade Bíblica, com as suas traduções, tanto de João Ferreira de Almeida como da Bíblia para Todos, a tradução interconfessional em português corrente, temos acessível para tablets, para smartphones, na internet e muitas vezes conciliando não só, em alguns destes suportes, conciliando não só o texto que pode ser lido, mas também o texto que pode ser ouvido. E até permitindo também compulsá-lo, tanto com diferentes traduções em português, como também com traduções noutras línguas, não é? Que é algo que seria tecnicamente impossível para um único livro, não é? Portanto, temos assim um conjunto muito vasto de conteúdos que estão à disposição. Pergunto-lhe se essas novas formas, que são muito interessantes de levar a Bíblia às pessoas, noutros formatos que não o formato de papel, colocam desafios à sociedade bíblica. Sim, também Hoje fala-se muito dessas matérias. Colocam desafios até sob o ponto de vista financeiro, naturalmente, não é? Mas eu acredito que, de facto, isto agora derivando um pouco para os desafios que estão em todo o mundo e em todas as instituições e em todos os editores, até diria, eu penso que nós viveremos cada vez mais de conteúdos e muito menos de suportes. Quer dizer, os suportes já está provado que é uma coisa que passa, não é? A Bíblia já foi pedra, já foi madeira, já foi papel e ainda é. Quer dizer, e pode ser todas estas coisas, mas ao mesmo tempo é som, é imagem, é tudo isso. Portanto, e nesse sentido, a grande mais-valia que a Sociedade Bíblica tem é preciso entender que em Portugal só há 2 editoras que têm
textos bíblicos, digamos assim, fiáveis. Portanto, em termos de conteúdos e de Portugal, não é? Claro que no Brasil há outros suportes, mas textos desenvolvidos em Portugal, temos apenas 2 instituições, textos bíblicos, naturalmente. E, nesse sentido, eu diria que até mais do que qualquer outra parte do património da sociedade bíblica, como devem imaginar, não é assim tão vasto, não é? Mas eu diria que uma parte substancial do seu património, e neste caso, por um lado imaterial, mas que também se pode materializar, é o texto bíblico que está à disposição. E eu acredito que, nesse sentido, mais do que estar preocupado, embora naturalmente esta seja uma necessidade, mas mais do que estar preocupado com o futuro da sociedade bíblica nesse sentido, eu vejo a perspectiva da sociedade bíblica continuar a servir os portugueses e as comunidades cristãs, porque tem, de facto, a Bíblia disponível em diferentes traduções e através de diferentes suportes. Neste propósito de levar a Bíblia às pessoas, trazer as pessoas à Bíblia, creio que o trabalho em parceria deve ser crucial, particularmente com outras sociedades bíblicas, com outras instituições. Exatamente. Nós estamos inseridos numa rede, numa família de mais de 150 sociedades bíblicas em todo o mundo, mas que, na verdade, trabalham em mais de 200 países e territórios. Portanto, é de facto um trabalho à escala global. E isso também nos permite aprender com outros e também ensinar. Quer dizer, é muito interessante, nós às vezes podemos pensar que um país tão pequeno como o nosso não tem muito a dar, mas de facto algumas das ideias que têm sido desenvolvidas em Portugal, como por exemplo a Bíblia manuscrita é uma delas, ou o projeto Ecologia, que também está a causar e a suscitar interesse noutros países, são projetos que nós exportamos com toda a alegria, assim como nós vamos também utilizando neste espírito de boa cooperação ideias de outros colegas de outras sociedades bíblicas. Mas agora também, se me permite, as parcerias a nível nacional também são absolutamente cruciais para nós. Sem contar com centenas de escolas com quem nós temos colaborado e dezenas de autarquias, pondo estas 2 categorias numa só, para além disso nós temos desenvolvido dezenas de parcerias com as mais diferentes instituições no nosso país, tanto cristãs como instituições não religiosas. E, portanto, nesse sentido, penso que juntos temos a capacidade de levar mais adiante a Bíblia, que nós cristãos acreditamos ser a palavra de Deus. Estamos no mês de novembro e o mês de novembro é precisamente o mês da Bíblia. Exatamente. Esta designação de novembro, mês da Bíblia, tem alguma origem? De facto, é um pouco relativa a cada país. Portanto, não há propriamente uma data, digamos, universal em que o Dia da Bíblia ou o mês da Bíblia é celebrado. A tradição do Dia da Bíblia é uma tradição secular, tem origem no século XVI, XVII, na Inglaterra, e foi sendo, digamos, passada esta ideia para outros países, de tal forma que em alguns países, e só para citar uma vez que fala a mesma língua que nós, como o Brasil, não é? Em que o Dia da Bíblia é um feriado nacional. É curioso. Neste caso, por exemplo, no Brasil, eles celebram em dezembro, no segundo domingo de dezembro. Portanto, há muitos países em que o Dia da Bíblia pode não ser um feriado, mas é um dia nacional reconhecido até pelas entidades do país. Pode ser uma ideia também a ter em conta no nosso país, não fazendo mais um feriado, porque agora até estamos a acabar com os feriados, mas fazendo um dia nacional, porque não termos um dia nacional da Bíblia. Mas é uma ideia que tem de facto vindo a ser utilizada em diferentes contextos. No nosso país é uma celebração que, pelo menos as comunidades protestantes, têm observado quase desde o seu início, desde a segunda metade do século XIX, embora também tenha oscilado por diferentes datas, e no fundo é verdade que cada comunidade local, no fundo, pode escolher a sua própria data, e por vezes igrejas ou denominações também têm datas diferentes. O mais importante para nós é que a Bíblia seja celebrada, seja recordada, e que os crentes em cada comunidade possam renovar o seu compromisso com a palavra de Deus. Em Portugal, já agora voltando à questão, um pequeno apontamento histórico, celebramos em novembro apenas porque novembro é um mês significativo para a sociedade bíblica, uma vez que evoca a chegada a Portugal de um missionário itinerante da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira no ano de 1835. O trabalho da Sociedade Bíblica já existia, mas é este homem, chamado George Borrow, que aliás iniciou depois também a Sociedade Bíblica em Espanha, ou pelo menos deu-lhe
estrutura, foi, digamos, de alguma maneira aquele que formalmente iniciou o trabalho em Portugal. E, nesse sentido, é também uma memória histórica que nós aqui queremos deixar com as comunidades que aceitam este desafio de celebrar o Dia da Bíblia. E como é que a Sociedade Bíblica, digamos, entronca neste mês? Que trabalho dispõe ela, porventura, para as igrejas? Como é que ela se envolve na vivência deste mês? Exatamente. Nós, geralmente, o nosso contributo para as diferentes comunidades, e eu gosto sempre de frisar este aspecto, não é o Dia da Sociedade Bíblica, é o Dia da Bíblia. A Bíblia é muito mais importante do que a instituição e, para nós, é mais importante que as comunidades celebrem, de facto, esta fantástica dádiva que é a Bíblia. E o que é que nós procuramos fazer todos os anos? Sugerir um tema, tal como este ano estamos a sugerir um tema que é a Bíblia é para todos. Nós acreditamos que, de facto, a Bíblia é para todos. Aliás, nós temos um cartaz que mostra precisamente o tema deste ano. Exatamente. Portanto, a Bíblia é para todos, ontem, hoje, amanhã. De facto, esta intemporalidade da palavra e tem como base, aliás, um texto muito curioso que nós encontramos no livro de Neemias, no capítulo 8, que nos relata, que nos faz a narrativa de uma leitura pública da lei, depois do povo ter voltado do exílio na Babilónia e que, de facto, é um bom exemplo para estes tempos que nós também estamos a viver, de um certo exílio, se calhar, e que nos fazem recordar que a palavra tem que estar presente. E este é o nosso desafio, tal como ela foi proclamada por Neemias, e neste caso mais particular por Esdras, há 2.500 anos atrás, há quase 2.500 anos atrás. Eu acho que também faz sentido nós hoje celebrarmos a palavra, proclamarmos a palavra e fazermos com que as pessoas vivam a palavra. A Sociedade Bíblica, creio que tem a sua própria celebração organizada por si, mas estou em crer que, obviamente, convida todas as igrejas a celebrar este Exatamente. Aliás, este ano nós procuramos ter um dia que nós chamamos o Dia Nacional da Bíblia, que este ano se realizou em Braga. Já agora também, este é um dado importante, pensando também no centenário da presença evangélica em Braga, através dos 100 anos que a Igreja Metodista naquela cidade está a celebrar, mas todos os anos nós procuramos, de facto, que esta celebração possa ser, digamos, replicada pelas diferentes comunidades. E nesse sentido também, já agora passo esta informação também, nesse sentido a Sociedade Bíblica preparou um conjunto de recursos que podem ser usados não apenas na celebração do Dia da Bíblia, mas quem sabe num fim de semana especial, numa semana especial, porque tem programas para jovens, para crianças, para menos jovens. Portanto, tem diferentes recursos que podem ser usados e que podem ser descarregados do nosso site www.sociedade-biblica.pt. E esse material está disponível para toda e qualquer confissão religiosa. Exatamente. Estamos mesmo no final do nosso programa. Pergunto-lhe quais são os desafios. Consegue-me dizer os desafios em poucos segundos? Sim, dentro desta dinâmica de levar a Bíblia às pessoas e trazer as pessoas à Bíblia, pois vamos continuar a diversificar os nossos suportes, os nossos recursos. Lembro, por exemplo, que no próximo ano, ou no máximo em 2014, teremos a nossa primeira Bíblia de estudo em português de Portugal, é a primeira vez que isso vai acontecer, e também continuar com o projeto Ecologia, a Bíblia em Festa e outros projetos que surjam para continuarmos a interpretar a Bíblia para a sociedade em geral. Dr. Timóteo Cavaco, o nosso tempo é curto, mas eu agradeço esta oportunidade que tivemos desta conversa outra vez nesta manhã e ficarei à espera de uma próxima oportunidade. Muito obrigado. O nosso programa chegou ao fim, nós voltaremos ao vosso convívio numa próxima oportunidade. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.